criticismo de Kant é uma síntese do racionalismo de Descartes e do empirismo inglês, sobretudo o empirismo de David Hume. Como é que Kant soluciona o problema dos racionalistas e dos empiristas? É isso que a gente quer saber. Immanuel Kant foi o que eu falei. Está aqui uma caricaturazinha do Kant, que é o cara que vai solucionar o problema entre racionalistas e empiristas. Como é que Kant soluciona o problema dos racionalistas e dos empiristas? É isso que a gente quer saber. Ele cria uma terceira teoria que vai unir as duas formas de conhecimento, e essa teoria nós chamamos de criticismo. Aí tem o racionalismo, o empirismo, e Kant cria o criticismo. Vamos ver isso agora. Criticismo de Kant, racionalismo versus empirismo, que ele vai juntar, como eu falei. Após ter lido a filosofia de Hume, Kant, segundo ele mesmo, despertou de seu sono dogmático, iniciando a fase crítica de sua obra. Por isso a filosofia kantiana é conhecida como criticismo. Dogmático, dogma é verdade absoluta. Verdade que você diz, olha, isso é verdade e pronto. Dogma é uma cólera para a filosofia. Porque as verdades elas não podem ser absolutas. Nós temos que estar sempre dispostos a discuti-las, a contestá-las, a refleti-las. E o Kant disse que estava lá no sono dogmático até que foi ler Hume. E aí ele despertou e criou uma teoria crítica. Por isso que chama-se a teoria dele de criticismo. Crítica a quê, professor? Ele criou um livro chamado Crítica à Razão Pura. É um inferno para entender. Tá, galera, difícil de entender. E eu vou tentar aqui explicar de forma mais tranquila para vocês, espero que eu consiga. Ele vai criticar a própria razão. O Kant vai fazer uma crítica sobre a própria ideia de razão. Crítica à razão pura. Vamos ver. Pretende Kant superar a discussão entre racionalistas e empiristas, como eu falei, redefinindo os limites entre fé e razão da Idade Média e início da Idade Moderna. Também propôs as bases para a constituição de uma moral, que eu já falei, que a gente vai estudar depois em aulas sobre ética. Quando a gente vê aulas sobre ética, a gente estuda o que o Kant falou sobre moralidade. Bom, a filosofia do Kant basicamente tem essas 4 perguntas. O que se pode conhecer, que é o que nós queremos aqui, a gente vai ficar nessa pergunta aqui. O que se pode conhecer e como, é quando ele vai solucionar o problema do empirismo e racionalismo. Como agir, que é a filosofia moral dele, a gente não vai ler agora. O que esperar e o que é o homem. São alguns dos debates filosóficos do Kant. Vamos botar o criticismo até que enfim, meu Deus. Vocês não gostavam? Enquanto Copérnico, por que eu botei Copérnico aqui? Podia ter apagado, só indicando para cá. Mas por que eu botei essa introduçãozinha? Para vocês não esquecerem da importância que Copérnico foi para o mundo, para a física, quando tirou a Terra do centro do universo, teoria geocêntrica, que a Terra é o centro, e provou que o centro do universo pelo menos naquela época, hoje já se perdeu, porque essa ideia não é mais, era o Sol, que a Terra que girava em torno do Sol. Teoria heliocêntrica. Provou porque é heliocêntrica. O deus Hélio, lá dos gregos, que representava o Sol, tal, ao nome da teoria ficou heliocêntrica. Foi assim um grande baque para a humanidade. Por que eu estou colocando aqui? Porque em 2021 nós ainda temos que debater um monte de árvore aí fora, porque nem pensa, eu digo que é umas plantas, é para ser bonzinho que eu estou dizendo isso, ainda temos que explicar que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol. Eu nunca imaginei que a gente ia passar por um momento desse da história em pleno século XXI. A turma está dizendo até que vacina mata, mas vamos lá. Enquanto Copérnico colocou o Sol no centro do universo, em oposição aos gregos e aos medievais, os religiosos, que afirmavam ser a Terra o centro do universo, enquanto o Sol se movimentava em torno dela, que é a tal da teoria geocêntrica, o Sol se movimenta em torno da Terra, Kant colocou a razão no centro de suas análises. Lembra que eu falei que o Kant vai fazer uma crítica à própria razão, através do seu livro A Crítica à Razão Pura? Então, o Kant ele bota a razão no centro da sua discussão e vai refletir sobre a própria razão, partindo do pressuposto de que era necessário perceber que ela, a razão, o que ela pode ou não conhecer, quais os seus limites, quais as suas relações com a experiência dos empiristas e assim por diante. Não se trata de conhecer, deixa eu fechar aqui, não se trata de conhecer o mundo e as coisas que existem nele.
seja por meio da razão, seja por meio da experiência. Ah, nós conhecemos pela razão ou nós conhecemos pela experiência? Kant diz, não, não é isso não. Não é se a gente conhece pela razão, pela experiência. Trata-se primeiro em conhecer a própria razão. Kant diz, eu não quero saber se o conhecimento vem da experiência ou da razão. Eu quero primeiro conhecer a própria razão. Aí ele vai fazer uma crítica à razão. Uma crítica à razão pura. E esse pensamento dele chama-se criticismo. Continuemos. Para Kant, a razão é uma estrutura vazia, uma forma pura sem conteúdos. Essa estrutura, e não os conteúdos, é que é universal, a mesma para todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Essa estrutura é inata. A razão ela é inata, já nasce com o homem. Isto é, não é adquirida através da experiência. Por ser inata e não depender da experiência para existir, a razão é, do ponto de vista do conhecimento, que é o que estamos estudando, anterior à experiência. Ou, como escreve Kant, a estrutura da razão é a priori, vem antes da experiência. Vem antes da experiência e não depende dela. Kant aqui está concordando com os racionalistas. Lembra que Descartes dizia que o conhecimento é inato, já nasce com o homem? O Kant vai dizer, ei, a razão ela é inata, viu? Já nasce com o homem, ela é a estrutura do conhecimento. Eu vou te explicar já, vamos só ler o outro tópico, que aí eu junto tudo e te explico, vou fazer com que você entenda esse filósofo que é muito difícil. Só mais 2 tópicos. Já os conteúdos que a razão conhece e nos quais ela pensa, esses sim dependem da experiência. Aqui agora ele está concordando com os empiristas. Deixa eu dizer por quê. Sem as experiências, Kant defende, a razão seria vazia. Olha ele concordando com os empiristas. Ei, Descartes, ei, racionalista, se não tiver experiência, a razão é vazia. Ei, empiristas, a razão ela é inata, o homem já nasce com ela. Ele dá uma tapinha nos dois e concorda com os dois ao mesmo tempo. Compreendeu? Vou explicar melhor, mas vamos ler logo. Sem as experiências, a razão seria vazia, inoperante, nada conhecendo. Assim, a experiência fornece a matéria, os conteúdos do conhecimento para a razão, e esta, por sua vez, fornece a forma universal e necessária do conhecimento. A matéria do conhecimento, por ser fornecida pela experiência, vem depois desta, e por isso é, no dizer de Kant, a posteriori. O conhecimento racional, sem o qual não há filosofia nem ciência, é, então, o conhecimento racional é o que, segundo Kant? É a síntese. É a síntese que a razão realiza entre a forma universal inata, que já nasce com o indivíduo, e um conteúdo particular oferecido pela experiência. Cansei, né? Cansou também? Achou difícil? Vamos com calma. Tentar explicar o Kant. Professor, e aí? Esse cara está com os racionalistas ou está com os empiristas, pelo amor de Deus? Está com os dois e não está com os dois ao mesmo tempo. Está vendo aí? Você deve estar se dizendo. É por isso que filosofia é coisa de doido? Calma. O Kant concordou sim com os racionalistas. Ele disse, olha, existe conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? A razão. A razão ela já nasce com os indivíduos. Mas a razão ela não é o conhecimento em si. Ela é a estrutura que nós temos para receber o conhecimento. Perfeito? E esse conhecimento vem de onde? Aí o Kant diz, agora quem está certo são os empiristas. O conhecimento vem das experiências. A razão, essa estrutura, sem conhecimento seria vazia. E os conhecimentos sem a razão também não serviriam de nada, porque a gente precisa da estrutura racional para receber os conhecimentos. Isso a partir do que o Kant chamou de noção de tempo e espaço. Essa estrutura racional é noção de tempo e espaço. Tudo que você conhece é porque você tem as noções, essa estrutura do conhecimento de tempo e espaço. Por exemplo, se eu pedir para você pensar o nada, feche o olho e pense o nada. Consegue? Teve um aluno miserável, aqueles alunos que sentam no fundão, que levantou a mão, professor, velho. Aí eu digo, diga aí, meu irmão. Ô, professor, velho, o nada é um escurão, é? Eu digo, filho de agora, fechou o olho e viu escuro. Deixa de fuleiragem. Sabe por que vocês não conseguem pensar o nada, agora falando sério? Porque o nada nem tem tempo nem espaço. Nem está dentro do tempo nem do espaço. Logo, segundo o Kant, ainda vai ter muita gente que vai falar. O Heidegger lá na frente vai fazer um livro chamado O Ser e o Nada. Mas isso é lá para frente. Aqui a gente ainda está em Kant. O Kant vai dizer que não dá para conhecer as coisas sem
essa estrutura de tempo e espaço. Beleza? Então ele diz que ambos estão certos, por um lado, e errados pelo outro. De fato, existe conhecimento inato, que é a estrutura da razão, e o conhecimento vem depois das experiências, que são os conteúdos que são colocados dentro dessa estrutura racional. É assim que nós criamos o nosso conhecimento. Ó, professor, e esse negócio de a priori e a posteriori? Isso é frescura e besteira. Se cair na prova é o seguinte: a priori o que vem antes, a posteriori o que vem depois. Para os racionalistas, o conhecimento é a priori ou a posteriori? A priori, porque ele nasce com os indivíduos. Ele vem antes das experiências. Para os empiristas, o conhecimento é a posteriori ou a priori? A posteriori, porque ele vem depois das experiências. É só essa besteirinha. Beleza? Passando, deu para entender Kant? Vamos fechar. Em Kant, a dualidade racionalismo e empirismo é superada. Até que fim, meu Deus, superamos essa dicotomia entre razão versus experiência. O Kant diz, não, calma, tem uma estrutura, o outro vem e faz um samba-lelê e responde tudo. Entendeu? Se não entendeu, deixa as suas perguntas aqui no comentário. É superada por uma harmonia entre os sentidos e a razão. Olha o Kant harmonizando as coisas, juntando tudo, a fim de que possamos conhecer melhor nós mesmos e o mundo. Ele afirma que não somos capazes de conhecer inteiramente os objetivos reais, e não somos capazes de conhecer, e que o nosso conhecimento sobre esses objetos reais é fruto do que somos capazes de pensar sobre eles. Nosso conhecimento é limitado, segundo Kant, pelas noções de... Olha o que eu expliquei, só para anotar para vocês aqui, ó, como o professor é bondoso, para vocês ficarem anotados, noções de tempo e espaço, ou espaço e tempo, tanto faz, inerentes à nossa razão e às quais estamos presos. A estrutura racional de tempo e de espaço recebe os conhecimentos, vindo das experiências. Sem essa noção de tempo e de espaço, não adiantava a gente ter experiência. Porque a gente não ia ter noção do tempo e do espaço, logo não ia conseguir organizar essas impressões que vêm pelos sentidos. Pelo que vemos, pelo que cheiramos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos de sabor. A filosofia kantiana acaba sendo uma terceira via, racionalismo, empirismo, criticismo do Kant. Uma terceira via, enquanto resultado de uma síntese, juntando entre o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico. Sobretudo, o empirismo de Hume. O criticismo de Kant é uma síntese do racionalismo de Descartes e do empirismo inglês, sobretudo o empirismo de David Hume. Beleza? Esse é o nosso Kant com a sua teoria criticista.